porque de tarde temos o lançamento de Porto Alba. Estou aqui, coraçãozinho acelerado. Bem-vindo, Laupo, bem-vinda, Bia, bem-vindo, Rogério, bem-vindo, Sotrate, bem-vinda, Daisy. Outras convidadas e convidados acho que vão chegar um pouquinho mais tarde, porque hoje a gente teve que fazer às 10 da manhã e a gente sabe que sábado, 10 da manhã, é um pouco difícil. Mas estamos aqui para falar deste livro, que é o livro do mês, que é Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin. Gente, como falar dessa mulher? Após eu ler este livro, que tem Pássaros na Boca, que é o primeiro livro que eu li dessa autora, eu li Pássaros na Boca, depois eu li Distância de Resgate, que é um romance curtinho, porém muito denso dela. Depois eu li Kentuckys. É isso só que tem no Brasil. E agora eu li esse que a Fósforo uniu Pássaros na Boca com Sete Casas Vazias, que são outros contos dela. E assim, eu sou muito, muito, muito encantada pela Samantha. Eu sempre digo que a Samantha, eu estou dando agora a minha observação, minha concepção de autoras latino-americanas, né? Eu sempre penso que a Samantha ocupa um lugar dentro da literatura atual e a Mônica Orreda está quase que no oposto da Samantha. Eu estou falando de técnica narrativa, né? A Samantha, ela tem uma linguagem mais limpa, assim. Ela tem uma forma de narrar muito que se aproxima muito do realismo, assim, né? Ela narra o fantástico, ela narra o sobrenatural, mas ela ocupa um espaço que é, digamos assim, que ela molha a pontinha do pé, assim, no sobrenatural. Ela não se joga totalmente. Enquanto que a Mônica Orreda é muito mais assim poética, é muito mais mística, ela explora muito mais. Então, eu sempre enxergo as duas em dois opostos e eu amo tanto uma quanto a outra. Porém, eu tenho um apreço muito especial pela Mônica Orreda, pela Mônica Orreda, sim, mas pela Samantha, que é a autora de quem a gente está falando hoje, porque ela mesmo tendo essas características, ela narra, ela consegue narrar coisas mais talvez absurdas, coisas cotidianas, mas ela vai, ela vai se direcionando para o absurdo de uma forma que ela nos leva de uma forma muito, enfim, eu não sei nem, não tem nem palavra para dizer, mas assim, a gente agarra na mão dela e vai. E a gente vai sentindo aquilo de um, ela toca assim de um jeito. E agora nessa releitura, primeiro eu não conseguia enxergar algumas coisas que agora eu enxergo. Nessa releitura agora eu enxergo da Samantha. Eu não enxergava tanto a influência da Lígia Fagundes Telles no trabalho dela. E eu observei, tem alguém. Ah, não, é o Rogério que vai estar esperando para falar. Eu observei agora. Eu já tinha visto ela falar alguma coisa, não vou lembrar onde nem quando, ela falar que ela tem influência da Lígia, sim. Agora eu vou fazer outro paralelo falando da Samantha, que eu pensei muito nisso hoje de manhã. A Samantha, ela é um pouco ela é um pouco Silvina Ocampo e ela é um pouco Ligia, assim, sabe? Ela também tá nesse meio termo entre a Silvina, quando ela narra situações absurdas, situações cotidianas que vão se tornando absurdas, mas sempre de um ponto de vista mais do humor, assim, uma coisa mais cômica ou até mesmo um olhar mais infantilizado, aquele olhar assombrado de uma pessoa que tem uma postura infantil, assim, de quando está olhando alguma coisa pela primeira vez. Ela se aproxima muito da Silvina Ocampo. Agora, os contos mais que estão mais ao final do livro, os contos que fazem parte das Sete Casas Vazias, que são contos que narram casas, né?
que narram situações que se passam em casas. E são contos que narram muitas situações também cotidianas, mas estão muito mais focados para relações entre pessoas, relações íntimas, relações entre diversas pessoas, sentimentos. São contos mais intimistas. Nesse momento, ela se aproxima muito da Lígia e também da Clarice. Eu acho, gente, eu acho assim. E aí, quando ela começa a aprofundar, eu já vou confessar para vocês que eu gosto muito daqueles iniciais lá, por exemplo, Na Steppe é um dos meus contos favoritos. É um conto de um casal que está no meio do deserto caçando alguma coisa e tudo leva a crer que o que eles estão caçando é um possível bebê, que eles, né, são um casal que tem problemas de fertilidade. Eu gosto quando ela nos deixa nesse lugar louco que ela não explica nada e nos deixa assim, parece que ela nos pega na mão, chacoalha e joga longe assim. Eu gosto dessa sensação. Gosto muito do primeiro conto, que é Irmã, que muitas pessoas não gostam desse conto, mas eu também gosto muito que me provoca a mesma sensação de, enfim, de loucura, de não saber onde ela me deixou, como que ela me deixou nesse lugar. É essa sensação que eu tenho. Mas os contos mais à frente, que estão dentro de Sete Casas Vazias, gente, esses contos me tocaram demais. Então eu cheguei à conclusão que quando a Samantha é mais ligiana e mais clariciana, ela provoca em mim sentimentos mais intensos. Gente, aquele conto da Lola, caramba, eu não sei. Eu não sei, tô me recuperando até agora daquele conto da Lola, gente. Daquela senhora e tal. Eu vou lembrar agora o nome. É um do Ronco, né? Então é isso, estamos aqui para falar dessa mulher, dessa bruxona. Isso. Enquanto a Mônica Orreda é uma bruxona, o que que a Samantha é, gente? Eu não sei. A Samantha é uma maga, talvez. Não sei. Ela é uma bruxona também, mas uma bruxona diferente, uma bruxona que não mexe em poções. Ela mexe em, não sei, em técnicas narrativas diferentes. E respiração cavernosa, obrigada, Sotrate. Gente, assim, esse conto virou o meu favorito. Ponto. E é o maior de todos. E ah, eu entendo, enfim, no fim das contas, esse livro é uma aula sobre contos, né, gente? A gente ainda não leu o Bom Mal aqui. A gente vai ler, eu vou fazer vocês lerem o Bom Mal. Ah, é o último livro da Samantha, o penúltimo, né, que eu li, que acabou de sair, que é o Bom Mal, que é um livro de contos, que são contos mais longos também. A gente não leu, mas a gente vai ler ano que vem, que é um dos meus livros favoritos dela. Ah, e são contos mais longos, assim como esse Respiração Cavernosa, ela vai caminhando para uma narrativa mais longa, é quase uma mini novela. Porém, ele é muito poderoso. Ele E se tu for ler como conto, ele vai criando tensão e vai criando pseudoclímax ao longo do conto. Acho que mais de um ou dois, assim, é um legítimo conto contemporâneo. Então, finalizando para abrir para vocês, né? Lá no início, se a gente for pensar no Irmã, ou se a gente for pensar na Steppe, é um conto mais clássico no sentido de mais rápido, o conto mais clássico no sentido de nocaute, né? Se a gente for pensar na classificação do Cortázar, né? Ele te dá um soco, um só. E ele vai acelerando muito rápido, te dá o soco e acaba. Agora, esse Respiração Cavernosa e o outro, aquele do menino, do pai que ia buscar as roupas do menino e alguns outros que estão nessa segunda parte, eles são contos de atmosfera. E eles são contos que te sugam para dentro daquela atmosfera e a gente não consegue escapar. Eu tô apaixonadíssima, eu sempre fui apaixonadíssima por essa mulher. E agora eu abro para vocês. Rogério é o primeiro a levantar a mão. Tá sem som. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como a Erika falou, né, é difícil classificar, né, e a gente sempre reduz quando classifica, mas ao mesmo tempo dá
um sentido de direção, para que não ficar tão a esmo. Então, uma palavra que eu gosto para usar nesse tipo de literatura é o insólito, né? Você não é o que quebra a lógica, né? Deixa a gente desnorteado porque não é lógico, está contando sobre situações tidas como loucas, né? Insanas, e por isso mesmo o final às vezes deixa a gente no ar. Fala, "Ah, não tem lógica, né? É um conto sobre como é que a gente podia classificar? Esquizofrenia, paranoia, obsessão. Então, tem vários contos nesse sentido. E aí, uma coisa muito ruim, mas que existe, né, e faz parte da classificação também, são os estereótipos, né? Um dos estereótipos, não dos argentinos em geral, mas mais especificamente dos portenhos, o pessoal de Buenos Aires, essa questão psicológica, psiquiátrica, né? Eu não sei se é exatamente verdade, mas parece que a relação habitantes e psicólogos lá em Buenos Aires é uma coisa assim que não tem outro lugar do mundo. Quando você tem é uma coisa séria. Você tem um psicólogo para, sei lá, aqui no Brasil, para, vou chutar, tá? Totalmente aleatório. Para 50 mil pessoas, você tem um psicólogo. Em Buenos Aires, sei lá, acho que para cada 1.000 pessoas, ou seja, tem eles mesmos brincam com isso, né? Que a cultura urbana de Buenos Aires criou algo assim relativo sempre à questão de identidade. E uma coisa que eu aprendi bem rápido, quem fica preocupado demais em definir identidade é quem não está tranquilo com a própria identidade, né? Que não leva assim, ó, não se importa. Agora, se tem essa preocupação, de onde viemos, o que somos, como nos comportamos, então há uma inquietação ali, né? E acho que eu não tenho vários contos assim, umas palavrinhas-chaves, e em várias delas eu coloquei loucura, né? Principalmente nas Sete Casas Vazias, né? Tem um processo assim que a pessoa entra, mergulha e aí fica indefinido. Ela saiu, ela continuou, o que nós estamos vendo é confiável ou não, está no ambiente. Então dá aquela sensação de, às vezes, um conto que está inacabado, mas às vezes é uma estratégia. Fala, olha, o personagem não é confiável, então o que aconteceu, aí ela tenta passar isso para o leitor, eu vejo assim, agora você que aceite a loucura e tente desvendar isso, né? Não tem outra maneira. Eu também a questão assim, um ponto sobre as mulheres é muito forte, né? Sempre em Mulheres Desesperadas, aquele final, aquela frase final é avassaladora, as mulheres lá na estrada, no local ali na beira da estrada, falei, olha, eles estão voltando. Eu falei, não, tem um homem aqui, eles estão voltando por ele. Hum. Ou seja, é uma porrada. Essa é uma questão de nocaute. Como a Erika falou, dá para ver várias influências. Eu não tinha pensado em Clarice Lispector, né? Mas é interessante. E como está na própria aba do livro, né? A influência do Cortázar, né? Imagino que é muito forte também, além da Lígia, da Silvina Ocampo. Pássaros na boca, olha, a menina devorando pássaros vivos. Ah, tá. E continua devorando pássaros vivos. Não é assim, é tranquilo para o leitor, uma terapia, ela vai parar de fazer isso, ela continua fazendo. E pronto. Outro um ponto que eu tentei achar em comum, né, em alguns contos aqui, é a questão do deslocamento. Sempre tem muitos contos com automóveis, com carros, Bem cortasiano também, né? Deslocamentos. e na parte, isso no Pássaros na Boca. Nos Sete Casas Vazios, eu vou dizer que é um deslocamento mental, né? Já que eles estão num espaço físico mais limitado, as casas, né? Tem um conto que é 40 centímetros quadrados, dá uma impressão mais ainda de limitação física, mas a mente está tá aloprada, né? Nesses contos todos, né? A gente está indo junto. E eu gosto muito da questão da insinuação, que tem vários contos que você fala, olha, mas por que ela está falando exatamente, né? Ela insinua, ela não conclui,
deixa para o leitor, né? Por exemplo, tenho lá um que eu imagino que não seja predileto nenhum, não é que é questão de ser predileto, mas de encontrar um tema interessante, que é a Fúria das Pestes, no Pássaros na Boca. Seria canibalismo? Né? O sujeito está ali numa localidade extremamente pobre, então já tem as questões sociais também tangenciando os contos, né? E o que vai acontecer? Vão devorá-lo, né? No final das contas, né? Aquelas pessoas à volta dele. Mataram um cão também, a questão da violência, um assassino de aluguel tem que ter uma prova. Ele não passou na prova e está lá solto junto dos cães famintos, que ele é deixado ali. Quer dizer, você já antecipa, ou pelo menos imagina, né, umas questões muito pesadas, né, do, aquele lá que o sujeito leva a menina para comprar uma calcinha para ela, né? Então, quase uma pedofilia, e no final resolvem, vão trucidar o sujeito. Tem alguns contos que eu gosto muito, porque eu sou muito marcado pelo Cortázar, tá? Hum. Então, eu gosto demais o Rumo à Alegre Civilização, né? Que A é questão bem de deslocamento também, né? Quer dizer, é, eles estão presos, né? Mas eles querem sair. eles querem sair, no final eles saem, só que sem. Aí, quando eles finalmente conseguem sair, mas e agora? Né? Não é que está tudo resolvido, né? O sonho de Hum. revolução que se dá no bar, né? E a arma para tirar os boêmios, vou dizer assim, do local, vamos tocar o hino nacional. Oi, é muito insólito, é uma crítica social, crítica assim política forte. A medida das coisas é maravilhoso. Para mim, eu colocaria das várias classificações possíveis como ficção científica de primeira linha, né? Hum. Como a Erika observou, um adulto que tem uma ideia assim um tanto infantilizada, né, de pureza, de ver a loja de brinquedos, que os próprios donos não tinham, faz muito sucesso, mas ele se envolve tanto com isso que ele vai regredindo, né? A gente tem a impressão, é uma questão mental, ou é uma questão física, ou é as duas. Aí vem uma mulher levar para casa. Bom, com certeza é a esposa, a mulher que fica lá. Não, é a mãe. E Hum. aí ele já não é mais um adulto, né? Quer dizer, eu acho fabuloso esse conto. A Mala Pesada de Benavides, nossa, é demais, porque até no final ele fica nos excitando. Mas o que está acontecendo aqui? É tudo uma loucura. Primeiro, o sujeito ele matou a mulher, colocou numa mala, levou para o psicólogo. É a imaginação dele. Durante muito tempo a gente fica com isso na cabeça. Aí eu falei, não é imaginação. Finalmente abrem a mala. Falei, olha, que legal. Falei, legal o quê? Eu matei a minha mulher. Coloquei, olha, que obra. Você atingiu, né? Aquilo vai ser trabalhado como arte, a arte depois mercantilizada, né? A questão vai ser vendida. Muitas das pessoas que vão na verissagem são pacientes, né? De novo, essa questão psiquiatra ou manicomi, como é que aquela palavra difícil de travar-língua, Hum. manicominal, né? De manicômio. Manicomial. É, Isso, né? É. de manicômio muito forte lá em Buenos Aires. Um dia que vocês puderem assistir um filme, uma dica, fica Homem Mirando a Sudeste, Ah, já vou até anotar. de 1986, do Eliseu, né, com S, Subiela, essa questão manicomial é muito forte, é, especulativa, né, filosófica, filme muito interessante. Ele foi porcamente copiado lá depois nos Estados Unidos com uma versão chamada K-Pax, Caminhante da Luz, né, que aí já Hum. astros famosos, hollywoodianos e tal, mas se puderem assistir algum dia esse Homem Mirando a Sudeste, Hombre Mirando a Sudeste. E uma coisa muito incômoda, né? Falei, olha, virou arte, mas é o corpo de uma mulher, né? É um feminicídio, o assassinato de uma mulher virando arte, virando consumo, né? Como uma naturalização, né, disso, né? É extremamente incômodo, né? Ah, tem o Conservas, né? Que é sobre gravidez. Não vou me estender muito, né? Resumindo muito, Sete Casas Vazias.
vários contos interessantes, Nada Disso Tudo, Meus Pais e Meus Filhos, Respiração Cavernosa, para mim, remeteram à questão de novo da loucura. Às vezes uma loucura já estabelecida, e às vezes uma loucura, o caminhar dessa loucura, né? E não quer dizer que tem uma resolução fácil, se é que tem que ter uma resolução. Então, só para resumir muito, que acho que, como a Erika falou, são contos, alguns muito densos, daria para fazer quase que um encontro sobre um ou outro conto em separado. Né? É. E aí a gente tem que resumir demais, e não sei se ficou muito, se contemplou muito ou ficou muito jogado aí no ar. Tá? Mas eu adorei teus resumos assim de alguns dos contos. Sabe por quê, Rogério? Porque é uma pena quando a gente tem que ler e às vezes rápido, né? E são contos muito bons. E aí quando a gente se encontra, a gente acaba esquecendo de um conto ou outro. A gente esquece o título, se não anota tudo, porque claro, não é todos os contos, né? Quando é uma coletânea grande assim, não é todos os contos que são maravilhosos. Tem os que se sobressaem, mas os que se sobressaem menos. Mas neste caso, são muitos que se sobressaem, né? Então fica a nossa, sei lá, fica muito ativado o nosso cérebro. A gente quer falar de todos e acaba esquecendo, acaba lembrando dos que mais tocaram, mas os que menos tocaram também são. É muito Só, frustrante, vamos dizer só, assim. só um exemplozinho de um conto extremamente curto, interessante, no Pássaros na Boca, é o Perdendo Velocidade. É Sim, assim, um casal de idosos que está perdendo velocidade, está morrendo, é a velhice. Né? é, Agora eles foram artistas de circo, onde eles tinham muita velocidade, aquela história do canhão humano, do projétil humano, né? Disparado sim. pelo canhão, e agora estão morrendo, né? Quer dizer, em pouquíssimas páginas, um tema pesado, né? Sim. E você fala, mas termina assim? Termina. Eles estão muito idosos, estão morrendo. Ponto. Eu já É, e quero propor um encontro nosso só para falar de respiração, ruído, cavernosa, são cavernosa, porque, merecia. gente, que conto que me tocou. Ai, sei lá. É Mas quase, enfim. é quase uma noveleta, né? É bem É, longo, né? São umas é. 40 e tantas páginas, é isso. Hum. Bom, então é isso, né? Daqui a pouco tu fala mais um pouquinho. Vou chamar o Sotrate, que tá na fila, depois a Daisy, depois a Karine. Bem-vinda, Karine. Gente, bom dia. A internet aqui está bem ruim, então se eu cair, não espanta. Tá bom. Eu perdi um monte da fala do Rogério, que fica oscilando aqui a internet pelo celular, tá? Um caos. Eu queria falar uma coisa que você comentou. Eu pensei muito no Cortázar também, nessa questão do nocaute. E, e toda a primeira parte, o Pássaros na Boca inteiro, praticamente, ele me pareceu tão anti-Cortázar. Eu não me senti nocauteado na maior parte dos contos. E aí eu vi uma comparação eles aplicaram a futebol, mas eu acho que para mim se aplicou muito a esse livro, não, a primeira parte, né? As Sete Caças Vazias é outra história. Mas esse Pássaros na Boca, ele lembra uma jiboia, porque ele não tem necessariamente, não tem aquele bote que vai fincar a presa e te inocular o veneno, já te dar aquela pancada. Ele vai te apertando aos poucos. Então a sensação que eu tinha, assim, eu li o conto, é um conto interessante, ela faz um recorte, né? Lembrou para mim Rinha de Galos, assim, em vários momentos, que faz um recorte de um momento que está acontecendo. Você é jogado na história no meio e sai antes do final. Eu falei, é legal. Só que é interessante que depois esses contos iam voltando na minha mente tempos depois de ter lido, ou quando eu estava lendo outra coisa. E aí, aconteceu comigo também em Ria de Galo, que no começo eu falava assim, nossa, mas parece que não tem nada ligando os pontos, né? Parece muito jogado, e aí ela vai circulando, e aí o final dele, para mim, é sensacional. Aqueles três últimos pontos lá mais religiosos, para mim, ela dá aula. E aí eu pensei nisso, eu falei assim, olha, que legal, ela tá me sufocando aos poucos, ela vai me apertando aos poucos, e de repente, quando eu vejo, eu falo, aí, né? Morri. Pássaros na Boca, eu acho fantástico. Eu acho que é uma metáfora da relação adolescentes e adultos e pais, principalmente, muito interessante. Você não entende, você se desespera.
por que está acontecendo isso? E não tem um acolhimento, não tem um entendimento, né? Tem a loucura dos pais e a loucura da filha, né? E eu acho um tema que eu acho que perpassa muitos pontos é a inocência. A inocência, ela está sempre presente. Esse na Steppe é inocência, né? Ela acredita. Elas acreditam até o final, vieram nos resgatar, né? E aí tem essa pancada. E esse é um dos que dá uma pancada forte, né? Nessa questão. Não, eles vieram atrás do macho. A gente que se Não, exploda é aqui Mulheres nesse. Desesperadas esse Sotrate. Mulheres desesperadas, tá certo. Isso. O Na Steppe é o É o do é o dos casal. casais, né? Que o casal também é ingênuo, pô, acabou de conhecer e já deixa entrar e fica todo aquele clima de o que tem lá, né, nesse quarto. E ela não fala, e isso é ótimo, eu adoro isso, né? Ela deixa o que não tem que explicar, não explica, e às vezes o que tem que explicar ela não explica também. Então eu acho que ela vai arrastando essa questão, a questão do próprio Pássaro da Boca, da inocência da menina, né? Que ela é quase um bichinho de estimação, né? Se dá o pássaro para ela, ela se alimenta. Se não dá, ela vai definhando e morre. E aí a aceitação do pai no fim, né? Bom, já que tem que ser, então vou levar o pássaro para ela. É o primeiro que eles vão lá Irmã. na lanchonete lá, que a mulher morreu, né? Que situação, né? Então, assim, são personagens muito deslocados de uma realidade que você vê assim, se tem alguém mais esperto, vai se aproveitar deles, né? E sempre tem, né? Tem esse que o Rogério já comentou da menina lá da criança que o cara leva para o shopping, né? Para comprar a calcinha. Então, em qualquer lugar, né? Quer dizer, a mulher não está segura em momento nenhum. Né? Tem aquele e aí já né? Esses já são do Sete Casas Vazias, dos 40 centímetros lá, né? Qual é o espaço que eu ocupo no mundo, né? Qual que é o meu pedacinho, o que que eu sou, né? Onde eu estou, e tentar se reencontrar no lugar da qual ela saiu e está tentando voltar. Mas, como a Erika disse, para mim, o meu preferido é o Respiração Cavernosa. Eu achei sensacional, sensacional o que ela constrói ali. Em alguns momentos me lembrou aquele filme do Nolan, que aqui no Brasil chamaram de Amnésia, embora ele passe o filme todo falando que não é amnésia, né? O Memento. Que ela vai costurando a história esparsamente, né, com as memórias fragmentadas da Lola, e que coisa linda, que bonito. E aí depois você fica pensando, será que o marido já está morto desde o começo, né? Porque ela tem uma relação com ele que não é uma relação, como que eu vou dizer? Não parece uma relação real, né? Depois que você descobre que ela vê as pessoas mortas ou acha que vê, né? Então, quando tá o marido e a criança estão conversando no quintal, que parece que para ela é o local místico, né? A fronteira do Sim. sobrenatural ali, talvez ele já tenha morrido. Talvez aquele infarto que ele tem já aconteceu bem antes, né? E aí a gente descobre que ela perdeu um filho também, né? E como que ela perdeu e como ela viu esse filho e ela se viu no mercado, como ela teve, né? Ela quebrou totalmente ali, física e emocionalmente e É muito, psicologicamente. é muito Nossa, comovente aquela cena, né? Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim muito tocada com aquela cena. e assim, eu estava gostando bastante do livro, mas esse conto eu falo, nossa, essa é uma escritora diferente. É genial o que ela faz aqui. Não é. Falar que não é criativo é sacanagem, né? Mas, assim, tem outras pessoas que escrevem dessa forma, ou que emulam esse estilo de costurar história. O próprio Nolan faz isso nos filmes dele, mas em todos, às vezes até desnecessariamente. Mas como ela consegue entregar isso, né? E o recurso que ela usa da mulher, da mulher fisicamente, psicologicamente, espiritualmente quebrada, eu acho sensacional.
E aí o Rogério estava falando da questão manicomial, né? A gente teve uma grande mudança em como se tratava essa questão de tratamento psiquiátrico no Brasil, a partir de 1987, através de um movimento que começou aqui em Bauru, quando eles descobriram que tinha uma casa aqui de psiquiátrica chamada Banute, que estava agredindo as pessoas, né? Transformava os pacientes ali quase em zumbis com medicação e choques. A partir daí foi se descobrindo que no Brasil inteiro era assim. E aí um movimento que começou aqui em Bauru mudou a forma como se trata psiquiatricamente as pessoas. A sementinha do CAPS surgiu aqui, aí depois foi para Santos e do Santos ganhou o mundo. Inclusive hoje é aniversário de Bauru, estou de aniversário. Parabéns! Mas era isso, gente. Oh, mas peraí, Sotrate, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Eu lembro desse movimento que era para terminar com né, a luta antimanicomial. Eu me lembro, foi bem forte no Uhum. Brasil. E eu não sabia que tinha começado em Bauru, que interessante isso, porque isso que tu tá falando, Legal. né, só puxando assim esse assunto, de medicar as pessoas, até transformar as pessoas praticamente numa planta, né? É quase como os antigos médicos faziam as lobotomias, assim, é a mesma coisa, né? Se tu for ver É isso. pelo efeito final, né, da intenção. Sim, sim. Era alienar, né? Então, é, inclusive a parte de tratamento lá de choques era tipo punição. Então, aqueles que tentavam se rebelar contra o uso de medicamentos, eles judiavam. Aí tinha as celas, né? Tinha os quartos brancos, tinha o camisa de força, né? Então, Uhum, eles eram praticamente encarcerados e torturados lá, né? Em vez de ter um tratamento. E uhum, hoje é uma outra abordagem, né? É a inserção dessas pessoas dentro da sociedade, entendendo as limitações no quesito social, de interação social que tem. Então, mudou totalmente o enfoque e é claro que se pensava isso no mundo, né? Tanto que o modelo que eu não lembro como que era o nome antes, hoje chama CAPS, mas tinha outro nome antes. Ele é um modelo eu não inspirado lembro. num conceito italiano de inserção dessas pessoas na sociedade. E aí Hum. os manicômios foram acabando, né, e virando espaços de convivência e depois de reinserção dessas pessoas na sociedade. Hum. Embora, Só, pode falar. lembrando também que, não sei se é exclusivo do Brasil, muitos dos internos, durante muito tempo, eram pessoas que não se ajustavam às convenções sociais, né? A filha grávida, uma gravidez indesejada, e a família mandava para lá. Sim. Alguém que não aceitava as normas, tinha um comportamento divergente, né, do aceito. Esse cara só gosta de pintar, de cantar, ele quer ser poeta. Não, põe no manicômio. Quer dizer, e pessoas idosas, né, que vão ficando com, Hum. hoje classificado como Alzheimer, com demência, fala, não, coloca lá. Quer dizer, era um show de horrores, um depósito, né, que quem não tinha dinheiro para Depósito, cuidar, perfeito. ou então uma família que chama mais conveniente, colocar, essa pessoa não tá Sim. seguindo aqui o padrão desejado, manda para lá. Então era. Se É, livrar das manchas sociais, né? Tem um filme que é um livro também excelente, que chama Bicho de Sete Cabeças, o sim, Santoso, Sim. que é a sim. situação desse. Conversa muito com o Pássaros na Boca, no sentido de que os pais e o adolescente ali não conseguem se entender, né? E Isso. aí os pais são Mandou para orientados lá. aí a internar no manicômio aquele filho que é um problema social que se a gente olha hoje, né? Na época que lançou o filme, a gente já olhava e já falava, hoje está muito pior, né? As relações estão bem mais quebradas, olhando de hoje, então. Mas é Lembrar que muito interessante. no Brasil E tem aquele tem aquele livro, do o Holocausto O Brasileiro, eu Holocausto também Brasileiro, conheço. sob Do Daniel Barbacena. Herbex. Uhum. É um verdadeiro livro de Ele terror. Esse é um livro de terror uhum. verdadeiro.
Pois não. Gente, eu me lembrei de várias coisas. Esse conto que o Rogério falou do homem que vai ficando criança, né? Esse conto é um dos exemplos dos contos que eu acho que conversa muito com a Silvina Campo. Mas também esse conto me fez pensar muito em Bartleby, muito, 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 assim, porque por causa da falta de iniciativa do personagem, o personagem vai se adaptando, se adaptando. E outra coisa que eu ia falar, que agora já me escapou. O que que era, gente? Era alguma coisa dessa luta antimanicomial. Bom, não, não era disso. Era do pássaro que a menina come. É um pardal. Isso me chamou muita atenção. É pardais que ela come. E eu não sei, eu não fui pesquisar isso, tá? Mas eu fiquei na ideia, assim, que o pardal tem alguma coisa de um pássaro que não tem uns hábitos muito higiênicos. Eu não sei de onde é que eu tirei isso. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mas eu não sei de onde que eu tirei, de algum lugar. Talvez de alguma crença popular, não sei. Mas agora eu vou chamar a Daisy. Ah, e outra coisa, também conversa com o conto do Cortázar do vomitar coelhinhos, é o contrário, né? Em vez de comer, é vomitar coelhinhos. Mas ela é muito cortasiana, sim. Tá, lembrei. A última coisa que eu ia falar do nocaute. Olha só, Sotrate, eu fiquei pensando agora, né, que para mim, é um nocaute diferente. Claro, pode ser que porque o desfecho nos deixe, o desfecho que ela escolhe para as histórias me deixe assim sem rumo, né? Não é sem saída, sem rumo. A gente fica perdida porque ela não dá uma finalização para a história. Mas eu acho que o clímax, mesmo assim, o clímax me nocauteia. A hora que que aquele homem entra naquele quarto, ela não diz o que que tem naquele quarto. O Laupo diz que é um gato. Mas a hora que ele se depara com aquela criatura e sai assim com uma cara, para mim aquilo é um nocaute. Mesmo e não é, enfim, mas para mim é, sei lá, eu não sei, eu sinto assim. Mas agora eu vou chamar a Daisy para falar um pouquinho. Oi, tudo bom? Tudo? Eu não consegui reler esse livro agora, eu acho que eu só li alguns lá do Sete Casas Vazias e mais o Pássaros na Boca, e já faz algum tempo, então eu não vou conseguir falar de detalhes, mas esse livro me impressionou muito, assim, foi um dos que me fez escolher estudar isso, assim. Então eu disse, eu não vou perder essa discussão, nem que eu fique só ouvindo lá, eu vou participar. E agora, vocês falando, me veio várias coisas. Uma que eu queria comentar é que durante o doutorado, eu participei de um projeto com a minha orientadora e um grupo de leitura que ela tem no Café Mal Assombrado. Nem todo mundo é de Porto Alegre aqui, né? Não. Então, a gente tem um Café Mal Assombrado, que ele abriu recentemente. Então, a gente participou do edital de ocupação e a gente fez leituras dramáticas de alguns contos insólitos, escrito por mulheres. E o Pássaros na Boca foi o primeiro que a gente fez. Então, a gente dramatizou, cantou, a gente fez a gente fez uma leitura dramatizada e depois abria para conversa com o pessoal, assim. E a gente fez de vários contos, teve da Mariana Henriques, da Amparo Dávila, que é uma autora que entrou na minha tese, além da Mariana Henriques, e dava bastante discussão, assim, todo mundo queria falar, apesar do lugar ser pequenininho, né? Mas esse conto, as pessoas paravam e ninguém conseguia comentar, ficava todo mundo chocado, assim. Então eu tinha já algumas coisas para incitar assim a conversa, mas demorava assim, as pessoas ficavam assim, que é isso? E a gente fez a dramatização da pessoa comendo um pássaro e com sangue, assim, né? Enfim, a gente conseguiu fazer assim uma cena impactante, né? E pelo rosto eu ficava olhando as pessoas assim, eles tinham sobressaltos assim, sabe? Então foi legal para a gente ver as pessoas reagindo também, né, àquela apresentação. Então, eu lembro assim que eu trazia assim algumas coisas para a gente comentar, e uma delas tinha a ver com isso sobre como pensar esse conto, assim, que ele é, que tipo de coisa que causa nas pessoas, né?
Então, primeiro a gente falava bastante assim sobre o quanto a mulher era sobre a mãe era muito sobrecarregada com a menina, e isso surgia muito nas conversas, e que o pai não sabia o que fazer quando chegou a vez dele, assim. Então isso só isso já dava um bom rumo assim da conversa, né? Além dessa ideia do pássaro ser um sinônimo de liberdade, né? E a menina ficava dentro da casa olhando o jardim, então tinha muita coisa simbólica, assim, né? Então, uma das coisas que eu trouxe, assim, eram algumas falas da autora. E ela trazia, assim, que ela não queria trazer contos, só simplesmente contos abertos. Porque, enfim, vou fazer um conto aberto. Não era esse o objetivo. Ela queria fazer alguma coisa que não fosse esperada, assim, que fosse alguma coisa que ela já trouxesse algo que já vai deixar a gente cheio de pergunta. Então a ideia era muita se fazer a pessoa que está lendo perguntar assim, mas como que isso acontece? Por que que isso está acontecendo? Então não que não tenha uma explicação, acho que ela deixa entender que tudo é muito bem pensado, mas que a leitura faz parte disso, assim, ela não deixa a gente de fora, a gente tem que participar interpretando esses sinais, assim. E eu acho que não é qualquer coisa que serve. A gente tem que seguir as pistas ali, ainda que a gente talvez não alcance tudo, mas eu acho que não é aleatório, assim, não é assim qualquer coisa. Ela trouxe outro exemplo que ela disse: "Ah, eu quero escrever um conto em que chega uma pessoa sem braços na frente", alguma coisa assim, numa entrevista ela falou: "Uma pessoa sem braços bate na porta de alguém com uma fotografia da própria casa da pessoa e vendendo para ela". E aí a gente poderia pensar, mas como que aquela pessoa tirou aquela foto se ela não tem braço? Mas como que ela bateu na porta? E por que que ela estaria vendendo essa foto? E daí só essa ideia assim já traz o objetivo dela de trazer muito mais incitar, né, do que responder ou do que dar as coisas muito prontas assim. E também nessa mesma entrevista ela fez um ponto, uma observação que isso eu usei na minha tese, porque a gente discutiu muito assim, ela faz o que o Cortázar faz ou não, né? Ela faz um nocaute e no princípio eu achei que sim, eu também achava, nossa, esse conto ele impacta, né? E teve uma das professoras da URGS que foi nos assistir e ela disse, não, mas isso não é o nocaute que a gente está acostumado dos contos que, apesar dela lembrar, ela referenciar também o Cortázar na escrita dela, ela comenta, né, que foi um dos elementos que ela lia, um dos autores que ela lia bastante, mas é uma outra coisa que faz, assim, eu acho que é uma construção que vai deixando a gente desconfortável, assim, e, enfim, a gente tem diferentes sensações quanto a isso, né? E uma dos trechos que eu usei, que é esse que eu havia comentado, é que ela comenta, assim, muito sobre a questão da América Latina, e ela fala assim, a gente vive 500 anos de horror, de violências, da colonização e do massacre indígena e diversas coisas. Então, do que as escritoras, principalmente as mulheres, escreveriam se não sobre o insólito e o horror? Então, tipo, elas precisam escrever sobre isso, né? Aí a gente já imagina que ela se insere na ideia de insólito e de horror, assim, né? Embora a gente possa pensar assim que outros elementos tem ali, né? Então esse conto, assim, ele eu adorei, assim, a gente ficou, enfim, pensando muito nele, e a gente pensou muito em como causar esse impacto também nas pessoas que estavam assistindo, né? E outro conto que eu também gostei, eu acho que foi o Rogério que mencionou, foi o Conservas. Esse quase que entrou na minha tese por causa desse conto. Eu não reli agora, mas ele é um conto de uma involução de uma gravidez, né? Até chegar numa ideia de como se estivesse preparando para o aborto, em vez de preparar para o nascimento, para o crescimento e nascimento. Então, eu achei muito fantástico, assim, nessa ideia que a Irka comentou também, né, de involuir, que tem. A Silvina Ocampo tem também um conto, né, Tem. Uhum. leu recentemente. Mas, assim, é impressionante, assim, eu acho muito boa a escrita dela. Eu gostaria de ler muito mais coisas, infelizmente não consegui reler, né? Mas
quero seguir nas próximas leituras dela também. Eu vou lembrando de outra coisa, eu comento também, mas Sim, me desde impressiona muito. então, eu não baixei ainda a tua tese para ler, mas agora eu quero Ah, muito ler para ver esse argumento enfim, do nocaute diferente, sei lá, do tipo de. aham. Porque me interessou muito, assim, essa argumentação da professora. Vou Ela é da minha banca, também. então ela foi da qualificação, então Ah, também tá. eu seguia Sim. as dicas, né? Ó, gente, leiam a tese da Daisy, que já tá no repositório, né? Sim. Obrigada, Daisy. Então, eu vou chamar a Karine, que também é uma super, super leitora e super, super admiradora dos contos insólitos. Vamos lá, Karine. Gente, eu eu me distraí lendo outras coisas e esqueci da leitura do mês. E aí eu achei que eu não tinha lido esse livro. Mas todo conto que eu abri, eu falava, gente, eu reconheço isso aqui. E aí eu fui reconhecer, e eu já tinha lido. E aí eu acho que realmente não é um nocaute. Eu acho que o que ela faz é uma lesão interna. Ela te bate, você sabe que você apanhou, mas você não sabe a extensão do quanto que aquilo vai te deixar um hematoma. Então eu acho que é muito mais uma lesão interna que ela causa na gente, porque e teve dois contos que eu pulei da outra vez, e nessa vez eu também pulei porque eu não dou conta que os dois tinham cachorrinhos sendo maltratados. Pulei, gente, não dou conta. Se tivesse ser humano sendo maltratado, beleza, menina comendo passarinho, tranquilo. Agora cachorrinho aí já é outra coisa que eu não consigo. Mas assim, esse da conservas, gente, que conto absurdo, absurdo, porque ele começa te falando que eles estão esperando não é Teresita, alguma coisa assim. E ela no começo ela dá a entender que ela tá grávida, mas você não sabe muito bem. Aí daqui a pouco você entende, não, ela realmente está grávida. Mas aí você tem a ideia de que ela quer atrasar um pouco o nascimento dessa criança. E aí, não é isso. Ela vai retrocedendo o passo, a mãe volta e pega o enxoval, a sogra aumenta o espaçamento das ligações. E aí, no final, você fala, gente, como assim a barriga dela tá. Cadê? Como assim? A barriga dela tá normal? E agora? Aí você fica com a impressão. Pelo menos eu fiquei com a impressão de que ela ia. Ela tá muito mal ali no final do conto. Eu pensei, bom, agora ela vai desistir, porque é muito de você tem que pensar, né, e retroceder. Pronto, essa mulher não vai conseguir mentalizar nem fazer as respirações espaçadas. A barriga dela vai voltar de uma vez, ela vai explodir. Não, porque ela e aí eu não sei se esse conto era uma gravidez psicológica. Porque eu fui pensando assim, por mais que tenha o realismo mágico, ela tem esses personagens muito interessantes, muito esquisitos, muito estranhos, em situações que você fala, não, é uma situação cotidiana, mas aí eles vivem esses momentos, essas situações de um jeito muito estranho, é muito insólito, só que mesmo assim não tem um fantasma, não tem uma coisa Uhum. sobrenatural, não tem magia. Então, ele é insólito no real. E aí eu fiquei pensando, gente, será que era uma gravidez psicológica? E aí o médico fez, não sei, talvez tenha feito uma. Ai, como é que fala? Eu esqueci agora o nome da técnica. Mas ele convenceu ela de que ela poderia reverter essa situação, e aí ela foi. é, é, essa gravidez foi retrocedendo e era psicológica, e aí, para quando ela realmente engravidar, aí você tem a conserva da neném, que ela. Eu não sei, para mim ela foi uma gravidez psicológica, que ali o médico conseguiu convencer ela de que. é, ela realmente poderia reverter o tempo da gravidez. Porque eu falei, cara, fisiologicamente falando, você não consegue fazer isso.
a menos que tenha uma doença, alguma coisa relacionada. Mas, então para mim foi uma gravidez psicológica. E eu, depois que para mim fez muito sentido, eu falei, não, realmente, se for psicológica, realmente a mente do ser humano é muito poderosa. Então, para mim, esse em específico foi um dos contos que eu mais gostei. E a mala do Benevides. A mala pesada de Benavides. O Benevides. E aí eu achei muito interessante, porque o Benevides, eu achei ele muito parecido com o personagem lá do primeiro conto, que é o Irmã. Sim. Que é da esposa, que ele não alcança a geladeira, e a esposa tá lá num canto. Eu achei eles muito. Eu falei, cara, esses dois caras aí são irmãos, só pode. E aí um tá meio ali acostumado com a presença da esposa, que a esposa vai fazer tudo, e o Benevides, amigo, calma. Mas eu achei todos esses personagens, porque não tem. Eu acho que é exatamente a lesão interna, porque não tem um sobrenatural ali para. Porque às vezes a gente lê alguma coisa e tem uma coisa muito absurda acontecendo, e tem um sobrenatural ali para amparar a gente desses horrores. E aqui não tem. Então, para mim, ela beira muito nessa lesão interna, que ela te dá um soco. Você sabe que levou um soco, porque você fala, meu Deus, o que foi isso que eu li? E aí depois as imagens ficam voltando para você, porque esses personagens eles estão muito na beiradinha ali da loucura e da sanidade, porque eles são, de certa forma, mas a forma como essa loucura vai entremeando o que eles estão fazendo ali, gente, é uma loucura. Então, eu tinha esquecido que eu tinha lido esse livro. Fui ler de ontem para hoje. Aí tu lembrou? Lembrei, aí eu fui lembrando as feridas foram abrindo enquanto eu Gente, fantástico, né? Fantástico. E eu Mas acho. sabe. Pode falar. Não, conclui que eu vou trazer uma coisa aqui que agora me surgiu depois do que tu falou. É porque eu acho que ela é muito próxima da escrita do Cortázar, mas porque ela realmente. Eu acho que ela empurra um pouco mais no insólito. Eu acho que ela te mostra, esse aqui é o cotidiano, mas o insólito, ele tá tão entremeado aqui no que o personagem tá fazendo, que você não tem como ter certeza. Você lê e o cara cavando no meio da noite, lá o buraco, gente, isso aqui é totalmente possível de acontecer. E assim, então são contos abertos, mas não exatamente, porque a gente identifica muito essas personas. A gente lê, a gente fala, essa pessoa que existe. É bem fácil dela existir, exatamente porque não tem esse sobrenatural permeando. Mas é isso, fantástico, né? Maravilhoso. Esculacho Não, esse livro. agora te ouvindo, Karine, eu fiquei pensando. Eu também concordo que há algum sobrenatural ali, em algum ou outro, mas não em todos, né? Ela investe muito mais no absurdo do nosso cotidiano. Eu acho que o inquietante, o não familiar, o que nos perturba em muitos contos é a reação das pessoas. Tipo, a reação do médico do Benavides, quando ele vê quando ele, né, a gente espera que reação, nossa, que horror, você matou sua mulher. Não, a reação dele é, uau, uma obra de arte, não sei. Eu acho que isso é muito. Eu acho que ela investe nesse tipo de relação e de surpresa. Eu acho que ela investe nesse tipo de surpresa em reações absurdas. Muitas vezes as pessoas têm reações absurdas nos contos dela, inesperadas, mas não tão distantes, porque é ali, por exemplo, no caso do Benavides, é ali que mora a crítica que ela está fazendo, né? Na reação daquelas pessoas que estão. Enquanto que o Benavides começa a pirar, gente, eu tô me sentindo mal, eu matei minha mulher, eu fiz uma coisa horrível. As pessoas, não, você fez uma obra de arte, vamos expor, você vai ficar famoso, olha só, não sei o quê. E a gente começa a se incomodar porque aquele corpo, passam-se dias, aquele corpo começa a se degradar, já são 4 dias.
E vai nos causando um mal-estar junto com. Enquanto que ele é visto como uma pessoa que está fora, ele é visto como quem está fora, né? Ele que seria a pessoa que está tendo a reação normal, ele é visto como o piradão do momento, né? Não, calma, relaxa, vai descansar, sabe? Tá tudo bem, vai descansar. E outra coisa que eu queria comentar também, que da tua fala, é que muitos contos há essa observação, esse olhar sobre as diferenças de tamanhos dos casais, e não só dos casais, às vezes até enfim, o cara dos filhos que somem com os avós que estão nus lá, o cara também, o novo marido da esposa é muito maior do que ele, né? Eu acho que nesse do ronco também o homem é menor do que ela. Tem muitos casos dessa discrepância de tamanhos, né? Como fonte de certa perturbação. É muito interessante isso dela, ela usa bastante isso. Fora isso, nas casas a gente pensa muito, eu pensei pelo menos, né, em vários contos das casas, na casa de Adela, ela conversa um pouco com a Mariana Henriques. Nesse do conto do bairro, eu sempre me esqueço agora o nome do conto, mas esse do ronco, né, da Lola, fala também uma coisa de degradação do bairro, faz a gente pensar muito naquele conto da Mariana Henriques, que é que rendeu um filme até não sei se vocês viram A Virgem da Pedreira que saiu, ele não é só sobre a Virgem da Pedreira, ele fala também desse outro conto, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é um cara, um morador de rua, que está andando no meio do bairro e baixa as calças e caga na rua, e aí o bairro começa a se degradar a partir Acho que daí. é o carrinho. O carrinho. Obrigada, Daisy. O carrinho. A Virgem da Pedreira, o filme, dando spoiler agora, também fala um pouco do carrinho. Ele faz uma mescla de outros contos da Mariana Henriques. Então, a gente vai associando, né? É uma conversa com várias outras autoras contemporâneas, autoras mais clássicas, autores também. A gente está falando muito no Cortázar, né? Mas esse olhar dela sobre a discrepância de tamanhos foi uma coisa que me marcou muito nessa releitura, assim. Muito mesmo. Lau, tua vez. A internet está meio devagar aqui, mas é só as observações, coisas que eu pensei durante a nossa conversa aqui, coisas que eu tinha pensado antes. Eu já tinha lido Sete Casas Vazias como um livro separado antes, e eu não sei por que juntaram, acho que são livros completamente diferentes. Sete Casas Vazias é muito psicológico, né? E é muito angustiante. Cada conto você vai se angustiando junto com os personagens, você vai perdendo o controle. Você vai perdendo o controle junto com eles. Você começa normal e de repente você tá louco igual os personagens ali. Com obsessão, com paranoia. E outra coisa que eu pensei agora, eu tô há semanas tentando lembrar o nome de dois filmes que me lembraram muito os contos, que é Relatos Selvagens, que é bem esses, e um Total. conto China. Mas Relatos Selvagens é muito, assim, eu tava tentando lembrar o nome desse filme faz um tempão, e eu lembrei agora, até anotei no meu papelzinho aqui. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci completamente o que era, não lembro mais. Eu já, como já disseram, eu acho que lá na Steppe é um gato que eles conseguiram capturar, e tá no quarto, um gato selvagem. Tu acha que é um gato normal ou um gato Não, um gato monstro? selvagem, um gatão, um gato grande. Ah, Eles queriam um gato da cidade, mas lá não tem, eles querem um gato da Steppe lá, o bicho é bravo. O que tinha mais anotado, eu não lembro mais. Mas eu acho que é bem isso, acho que me lembrou muito o Relato Selvagem, sabe? Os contos, assim, porque como do primeiro conto lá, o Irmão. Nossa, e é que acabou de falar, realmente, eu agora tava pensando, é a reação dos personagens que nos choca, né? Porque a mulher morreu. Aí o dono do restaurante ele quer continuar servindo, mas não consegue. E as pessoas estão preocupadas do que elas vão comer. A mulher morreu, mas ela virou um atrapalho no caminho, todo mundo. Porque... E ninguém se preocupa com ela que morreu. Todo mundo só quer saber de resolver seu problema. Um quer servir, os outros querem comer e a mulher está atrapalhando a vida de todo mundo. E é só um recortezinho, né, da vida daqueles dois personagens que estão na estrada, vindo de algum lugar, indo para algum lugar, e eles resolvem parar para comer, para tomar alguma coisa, estavam morrendo de sede. Por que estão com tanta sede assim? Onde é que eles estão vindo?
Mas é bem isso, é um recortezinho que, de repente, as pessoas perdem o controle ali daquela realidade e começam a ter atitudes estranhas. Eu não consigo... eu lembrei a terceira coisa. A terceira coisa é que é um livro muito difícil da gente ler, assim, mesmo que um mês, né? Parece bastante, mas para esse livro acho que é pouco. É um livro que você tem que ir lendo passar do tempo, porque você lê um conto e você vai ter que processar esse conto, não é? É difícil ler um atrás do outro, assim. Eu acabei parando um pouco no meio do livro, comecei a ler outras coisas e quero retomar. Os Sete Casas Vazias eu li mais, são menos contos, então eu acabei lendo de uma vez só, mas faz um bom tempo. Então, basicamente isso, assim, não tem... Acho que vocês comentaram tudo que eu tinha pensado já e até bem mais. E ela é uma autora muito... que tem esse drama psicológico muito fundo, assim, que toca na gente. É difícil você passar sem se tocar. A Lola, né? Eu tinha esquecido da Lola. Gente, a Lola, a gente se emociona com ela, ela vai perdendo o controle das coisas, né? Ela quer controlar tudo e ela vai perdendo, ela tem aquela tarefa para cumprir, acaba não conseguindo. E a gente acaba se emocionando com a Lola mesmo. Mas era isso, acho que é um livro que vale muito a pena a gente ler e guardar, e ir aprendendo com ele ao longo do tempo. Assim. Conversa muito... E engraçado, né? Conversa muito com a nossa realidade, né? Você é uma autora de um país diferente da gente, mas a nossa cultura não está tão distante assim, não, essa questão mais urbana. Mas eu acho que as outras autoras que a gente leu recentemente lá, dos Andes, estão mais distantes da gente. A gente entende, mas estão mais distantes. Mas agora, esse aqui está muito perto, muito nosso dia a dia, assim. A gente pode viver situações insólitas a qualquer momento. Ir no mercado, pegando ônibus, pode acontecer coisas malucas. Sim. Então é isso, gente. Só um comentário breve. Mas eu concordo, super concordo, Lau, com tudo que tu falou, assim. Gente, deixa eu ler umas coisas que o Sotrate escreveu no chat, sobre esse conto do Irma ou Irmã, não sei. Não, Irma, não, o do Na Estepe. Quando ela encontra, né? Quando o marido vê que o Laupo diz que é um gato, eu não sei. Para mim, eu criei uma coisa, uma criatura na minha cabeça, e é difícil desmanchar essa criatura. Porque é isso que é o legal, né? Porque a gente cria, cada um cria a sua criatura depois, porque ela não diz o que tem naquele quarto, né? Isso nos enlouquece, mas de um jeito positivo. O Sotrate diz o desespero de encontrar o que se estava procurando, porque aquele casal está procurando muito aquilo, aquele casal quer muito aquilo, só que a gente não sabe o que é. Ela vai dando pistas, como o Rogério falou, como a Karine falou, ela vai insinuando, ela vai dando pistas, mas ela não diz. Você, leitor, é que chegue lá. E isso, gente, eu já percebi, é um dos fatores que faz com que alguns leitores, muitos às vezes, não curtam os contos dela. E comigo ocorre exatamente o contrário. Isso é o que faz com que eu mais goste nos contos dela. Esse terreno, assim, movediço, que eu não sei onde é que ela me deixou, eu não sei onde é que essa mulher me levou, mas eu gosto do que ela fez comigo. É muito louco isso. Aí depois o Sotrate diz uma coisa, que a mala do Benavides é angustiante, porque o protagonista está inserido numa realidade em que ele é o único são. É verdade, ele é o único são, ele é o único que está questionando a atrocidade que ele fez, né? Estão todos enlouquecidos pela situação em que o feminicídio vira obra de arte. A inocência está no Benavides, que não tinha se dado conta da realidade onde estava inserido, apesar de ser o vilão pelo crime horrendo dele. Ainda assim, é o mais humano ali. E é verdade. E assim, mesmo sendo uma situação totalmente absurda, não está tão distante do que a gente vive e vê no nosso dia a dia, né? A gente pode imaginar uma situação dessas, não pode? Eu acho que sim, né? Infelizmente, eu acho que sim. Aí depois o ataque da jiboia, o Sotrate fala que é a lesão por constrição. E o Rogério fala que Benavides remete também ao alienista. Sim, totalmente. Totalmente, o alienista do Machado de Assis, né? Que também é uma história de manicômio, né? É um personagem que
resolve colocar um manicômio na sua cidade, e aos poucos ele vai considerando todo mundo anormal no sentido de, né, com alguma tendência, enfim, eu não sei que palavra usar, mas alguma tendência à loucura. Aí o Sotrate fala que a lista da Lola, anotando que é importante, riscando que ela vai superando, os recados para abrir a torneira, indicando que é a diretora e esquerda, sensacional. E, bom, enfim, esse negócio da lista da Lola também me remete um pouco ao Gabriel Garcia Marques, né, gente? Início de 100 anos de solidão, as coisas que, quando eles vão anotando o que eles estão começando a esquecer, quando eles têm aquela doença do sono. É uma conversa muito que vai emergindo conforme a gente vai lendo, né? A gente vai pegando. Às vezes a gente traz de nós, né? As referências. Às vezes o autor ou a autora nem pensou nessa referência, mas a gente vai trazendo da nossa bagagem. Mas está muito presente, assim, é muito latino-americano, né? Muito latino-americano. Que mais? Que mais que vocês querem me falar sobre essa. Gente, ela. Exatamente, eu acho que a gente tinha que, sei lá, no futuro fazer vários encontros, um para cada conto, porque é uma pena que a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo que os menos, que impactaram menos, e vai dando prioridade para os que impactaram mais, mas é tudo muito rico, assim, é um universo muito rico. Aquele conto da como é que é? Alegre, Retorno a Alegre, da aviação, da estação férrea. Me lembra um pouco o conto do Hemingway também, daquele casal que está ali numa estação esperando o trem e o homem está tentando convencer a namorada a fazer um aborto, né? Também tem essa coisa de estar preso ali, tendo que tomar uma decisão. Enfim, aquele conto me lembrou muito também como é que é o nome daquele livro? Ai, Rogério, me ajuda. O Guy de Maupassant, aquele não é o Germinal, que é o mais famoso dele. Tem um outro livro dele que é sobre estações, trens, e enfim, é um assassino. E ai, poxa vida, não vou lembrar o nome do livro, mas aquele conto me remete a essa história também. Ah, é muita, é muita referência, né? É muita referência. O Germinal é do Emílio Zola, né? Ah, não, então eu tô fazendo confusão, mas é do Zola, então. É do mesmo autor de Germinal, mas é uma história que se passa em viações férreas, sabe? O personagem o personagem trabalha nisso. E aí as coisas todas acontecem numa casa que fica bem perto de uma estação, né? Daqui a pouco eu lembro. Depois eu falo para vocês. Esse foi um dos livros que, infelizmente, a enchente levou embora e eu adoro essa história. Depois eu vou colar no chat para você. No chat não, no grupo para vocês. Não é a besta humana, né? A Besta Humana. Mas aí a questão também do alcoolismo muito forte, né? Isso. Será que é a Besta Humana, gente? Ai, eu tô com a névoa. Eu tô com a névoa, então eu não vou te dizer se é ou não. É. Então, gente, vocês. Então, voltando à questão da loucura manicomial, é interessante que é uma crítica, né? Como o Laupo falou, a inversão. Você está num local que teoricamente vai te curar, foi não, o que você fez foi bom, né? Uma arte, né? Então um conto. Esse merecia uma adaptação cinematográfica, né? Imagino eu, né? Porque eu tenho essa mania não é que eu acho que a literatura é submissa ao audiovisual, muito pelo contrário, né? É uma questão muito mais tradicional, mas que poderia, né? Ter, levar para esse caminho também.
E que é muito difícil, né? Embora, veja, tem vários filmes e contos que mostram essa questão dessa imbricação da arte com o que a gente classifica como demência, né? Que é tanto como uma terapia, quanto uma questão aqui que tem nesse conto muito forte, que é a questão mercadológica, né? O, o interno ele é quase que escravizado à produção de obras. Aqui no caso lembrou aqueles, como se diz, aquelas instalações nas bienais de arte, né? Quer dizer, não é necessariamente uma escultura, necessariamente uma pintura, mas um local lá onde você vai interagir, né? Você vai aflorar os sentidos, né? Não, para além do lógico. Então, eles transformam o corpo morto da mulher lá numa instalação. Quer dizer, vou repetir o que eu falei no começo de novo, mas essa aberração, o feminicídio aqui, olha, é uma arte. É assustador, né? Tenebroso pra caramba. E, infelizmente, é calcada no que a gente vê aí na realidade, né? E isso de uma autora argentina. Se ela tivesse no Brasil, então... Nossa, nem fala. Que é sinistro aqui. Então, muito legal essa questão literalmente, claro, falando em termos literários, como é que ela trata desses pontos aí. O Sotrate falou, meu irmão Walter me lembrou aqueles que abandonam Homelas. A tristeza e depressão do Walter faz todo mundo ao redor ficar bem. É verdade, A Daisy vai ter que sair às 11h30. Tá, vamos fazer. Ô, Karine, liga tua câmera aí que vamos fazer o print final, então. Eu também já vou. Hoje eu tenho o meu lançamento, então daqui a pouco a gente vai finalizar. Nosso próximo livro é. Gente, vocês me ajudem, do Lestat, né? O Vampiro Lestat é nosso próximo livro. 1, 2, 3 e. Print. Ok. O Vampiro Lestat é nosso próximo livro. Eu já vou colocar. Eu não tenho ele ainda, gente. Olha que vergonha. Mas eu vou colocar no. Vou fazer a compra ainda hoje e fazer a programação pra gente. Saudade de vampiros, é verdade. Bom, a gente leu Vampiro agora, né? Faz um mês atrás, mas tipo, vamos voltar aos vampiros porque a gente é desses que gosta de vampiragem. A minha edição é de 465 páginas, mais ou menos. É bastante coisa. Esse mês a gente vai ter bastante leitura aí, gente. Mas assim, é uma leitura super prazerosa, né? Porque, enfim, é o Lestat, né? Eu não sei se vocês são do time Lestat, mas eu sou do time Lestat. Recomendo a série, eu tô vendo o Vampiro Lestat, a série dele tá muito bacana. Bia, eu comecei a ver e depois parei. Eu vi acho que uns 2 episódios e parei e não consegui voltar. Mas vocês são do time Lestat ou do time Brad Pitt e Tom Cruise anos 90? Não, eu sou do time Lestat, totalmente. Totalmente, eu amo Lestat, quer dizer, eu amo o vilão Lestat, né? Que ele é um vilão, né, gente? Mas é aquela coisa, né? Ele não é uma Shore, né? Ele é outra vibe. A Shore é uma heroína perto do Lestat. Odiamos amar os vilões. Sim, total. E amamos odiar. Ó, Rogério, Emile Zola, A Besta Humana, acabei de achar, pela capa eu já vi, é esse aqui mesmo. Mas eu não me lembro muito do negócio do alcoolismo, eu me lembro dos trens e dos Também estou assassinatos. confundindo. Também estou, acho que confundindo. Ele é um cara, ele tem uma relação, a mulher trai ele. Nossa, é uma história muito, bem insólita mesmo, mas é de crime também e de perseguição e tal, bem interessante. Bem Emile Zola mesmo, né? Bem Emile Zola. Gente, então é isso. Um bom sábado para vocês. Obrigada pela companhia. Tenho certeza que esses contos vão ficar
reverberando na cabeça de vocês muito tempo, assim como reverbera. E assim como reverbera na minha. Sim, já vou parar de gravar. Obrigada, Laupo. E, e eu acho que o bacana, assim, para finalizar sobre contos, né? Eu acho que o bacana dos contos é uma percepção minha, mas não só minha, eu acho que algumas pessoas já disseram isso, eu só estou repetindo. São aqueles contos que convidam a gente à releitura. Eu acho que esses são sempre os melhores. E a Samantha é dessas, né? Samantha é dessas. A gente tem que voltar e reler, a gente tem que voltar e achar outros significados, outras simbologias, a gente tem que voltar e se emocionar de novo, ou ficar com raiva de novo, ou brigar com o personagem, tudo de novo. Esses são os melhores contos, os contos que ficam, assim, aqueles que a gente não vai esquecer e que vai, sei lá, vai passar 10 anos e a gente vai lembrar, poxa vida, mas aquele conto, eu vou lá reler. É um. Então, só Hum, para lembrar que você falou, tem esse O Bom Mal dela, né? Que parece ser interessante também. já li, amo. Para mim é que eu sou emocionada, vocês sabem, né? Para mim, O Bom Mal é o melhor livro de contos do milênio, de 2001 para cá, é o melhor, não tem para ninguém. Eu já Então, assim, fazer campanha já para colocar na lista do ano que vem. total, gente, esse aqui é muito bom, né? Mas assim, é muito superior. A gente vê, enfim, diz o Assis Brasil, que a gente sempre tem que dizer para os nossos autores e autoras, assim, que o livro mais recente é o melhor, porque é sinal que a pessoa está evoluindo, né? Se tu chega para uma pessoa e diz assim, ah, o teu primeiro livro é o melhor, a pessoa tem que, ai, não, gente. Mas, enfim, são questões, né? Então, nesse sentido, eu já gostava muito de Kentucky da Samantha, mas o Bom Mal é uma coisa, gente, é uma coisa. Na minha opinião, é melhor do que Mariana Henriques. Desculpa a quem está me olhando aqui que vai me odiar, mas é. É porque a Então, lesão interna a gente sofre mais com ela para não se é? recuperar. Hematoma a gente demora mais para curar, né, gente? Exato. Você nem sabe que você tá lesionado, mas você tá. Você nem sabe da onde veio o golpe e aonde que está formando ali a hemorragia interna, mas sabe que alguma coisa está acontecendo, o inchaço está se dando ali. É a tortura pelo tempo, né? Tá, tortura que é diluída. É, Um dia que vocês é. pensarem sobre o ofício de educação, dos trabalhadores de educação, aí vocês podem ter uma ideia do que é essa lenta corrosão mental, física. Caramba. Um beijo, gente. Vou parar de gravar aqui e até a próxima. Até a próxima. Bom, sucesso.